que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, quarta-feira, dia 6 de julho, 187 dias já se passaram do ano 2022, faltando 178 dias para terminar o ano. Lua crescente, Dia Internacional do Cooperativismo das Nações Unidas, dia de Santa Maria Gorete, a Santa da Castidade. Hoje é também o dia do profeta Isaías. Dia Mundial contra Passageiros Indesejáveis, até isso se comemora. São as comemorações de hoje. O nosso Sentinela Informações acontece num oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, invista no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Muito dinheiro, hein? Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Hoje, quem conversa conosco aqui na nossa edição do Sentinela Informações, professora Luana Barbosa. Professora, bom dia, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Bom dia, o prazer é todo meu, né, em vir ao programa e em ser muito bem acolhida, sempre. É um prazer sempre conversar contigo. Bom, hoje nós vamos abordar um assunto aqui que diz respeito aí ao dia a dia de todo mundo, né, professora? Exatamente, né? A gente vai falar sobre vícios de linguagem, que a gente não percebe, mas que por cometer com frequência a gente internaliza, né, esses pequenos desvios aí gramaticais. Com certeza, são os principais erros de português no nosso cotidiano, né? Vamos começar aqui pelo gerúndio. Então, o gerúndio, ele vem aí de uma atividade de telemarketing. Né, o telemarketing, que hoje já tem uma regulamentação própria, né, você consegue identificar pelo 030 quando te chama, mas quando ele surgiu, você ligava, por exemplo, para reclamar de algo, eu vou estar te transferindo, você vai estar falando com o atendente e tal, depois você vai estar me enviando, e aí, daí ele se difundiu. Então, o uso do gerúndio, ele tomou um papel que não cabe ao tempo ao qual ele se refere. Então, veja, se eu ligar para alguém, né, falar, Francisco, o que você está fazendo? Eu estou estudando. Você estava estudando antes de eu iniciar a ligação e quando eu desligar, você vai continuar estudando. Se você falar assim, ó, você vai estar me enviando o documento, significa que você vai enviar e vai continuar enviando. E o ato de enviar é um só, você vai enviar aquele documento. Então, você vai me enviar, enviará, né? Então, a gente tem que reduzir, o gerúndio ele é muito específico, é uma ação que começou no passado e vai prosseguir para o futuro. E quando você não vai estar transferindo, porque você não vai continuar transferindo aquela pessoa para sempre, você vai transferir naquele momento. Então, a gente tem que reduzir o uso do gerúndio. E os alunos trazem muito isso para a redação. Tem aluno que faz uma redação inteira no gerúndio, né? Pelo vício de linguagem, porque a gente coloca no papel aquilo que a gente fala. Então, a gente tem que se policiar em relação ao gerúndio. Isso é muito comum, que a gente ouve muito. Vou estar te avisando. Vou estar te avisando, né? Então, vai te avisar num dia, no dia 17, no 18, 19, avisar para sempre, né? Não, vai avisar, né?
O mesmo também tem confusão aí também, Então, né? o mesmo. O mesmo a gente vê, e até em documentos de empresas, né? Muito assim. A reunião foi dia 20, a mesma aconteceu na presença da diretoria. Veja bem, o mesmo e a mesma na linguagem formal não tem função de pronome. O que é pronome? Substitui o nome. Eu coloquei, a reunião ocorreu dia 20. A mesma contou com a presença da diretoria. Por que eu coloquei a mesma? Porque eu não quero repetir a reunião. A reunião ocorreu dia 20, a reunião contou com a presença da diretoria. Só que a classe gramatical que a gente usa para substituir o nome são os pronomes. Então, eu teria que falar, por exemplo, a reunião ocorreu dia 20, ela contou, ela substituiu, né? Essa substitui a reunião, mesma não. A mesma não. Mesma a gente usa para dizer, aquela menina tem a mesma mochila, entendeu? Eu estou fazendo uma comparação. O mesmo e a mesma na linguagem formal, ele tem que ser para comparar. Eles têm o mesmo tipo de cabelo, eles têm a mesma altura. Agora, para substituir o nome, não. O menino foi à festa, o mesmo não se divertiu. Não, ele não se divertiu. Agora, o pessoal faz muita confusão também, professora, com essas duas palavrinhas, perda e perca. É uma confusão danada entre essas duas. Então, aí, né? Isso é muito interessante, né? A gente ouve muito mais o perca, quando deveria ser perda, no caso. Por exemplo, Maria sofre a perda da mãe. Perda, o substantivo é a perda, né? Então, ela sofre a perda da mãe, ela não sofre a perca da mãe, porque veja bem, perca é o verbo. Então, eu digo assim, talvez eu perca esse jogo. Eu perca, verbo. Como que eu vou saber quando que eu vou usar o perda? Quando couber o artigo antes. Porque o artigo acompanha o substantivo. Perda é substantivo. Então, veja, ela sofre a perda, né? Então, o a coube antes, então é perda, não é perca. Agora, eu não falo assim, talvez eu perca o jogo. Eu falo, talvez eu perca o jogo. Então, esse perca é verbo. Então, verbo é perca, substantivo é perda. Então, ela sofre a perda da mãe, né? Então, coube o a antes é perdar, não é percar. Você fez a frase, ela sofre a perda. Tem o a aí? Então não é perca, é perda, tá? Então a gente vê muito isso, né? Ela sofre a perca, não, a perda, com D mesmo, tá? Agora, essa nossa língua portuguesa, ela é bem complicadinha, né, professor? Não, ela é considerada a língua mais difícil, né? De todas aí, né? Seguida aí do alemão, mas ela é uma língua cheia de detalhes, né? Que, como toda língua, ela é viva, né? Então, ela sofre mutações e a academia vai acompanhando, né? Vai acompanhando, o gerúndio, eu aqui cometendo deslize, acompanha, né? Essas mudanças e, às vezes, para a gente acompanhar, a gente se perde mesmo, né? Com certeza, com certeza. E quem gosta de falar assim o português correto tem que se policiar 24 horas aí, né, professor? Então, assim, na verdade, eu sempre digo que a função da linguagem é comunicar. Se você consegue comunicar, ótimo. Entretanto, assim, mas por que esses detalhes? Por que eu vou me prender a esses detalhes? Porque é importante uma entrevista de emprego, é importante num concurso público que você vai fazer, numa prova para ingressar numa empresa, você tem que conhecer a linguagem formal, né? São pequenos detalhes e o vício de linguagem, ele acompanha a gente. Se eu não me policiar, é um policiamento, né? Eu tenho ali uma listinha, peraí, falei gerúndio, vou retirar esse gerúndio daqui. Eu vou me corrigir ao longo do dia, né, no meu cotidiano, para não reproduzir esses erros no momento em que eu necessite
falar adequadamente. Agora, são muitas palavras, às vezes até iguais, com sentidos diferentes, e muitas palavras parecidas com sentidos completamente diferentes, né? Um exemplo, pálido, palito e palitoca. Isso aqui é muito Exatamente. próximo à pronúncia de cada uma delas, né? Né? E são palavras completamente diferentes uma das Completamente. outras, né? Então, um acento muda o significado da palavra. Uma vírgula muda o significado da frase, né? Então a língua é cheia, ela é viva, né? Cheia de detalhes. Agora, um outro erro muito comum também é o mim, O mim, né? né? A gente, quando estudava, né? E aí a professora falava assim, mim não conjuga verbo, mim não conjuga verbo. E é isso mesmo, mim não conjuga verbo. Essa tarefa é para eu fazer, não é para mim fazer, eu fazer, né? Então você memoriza isso, mim não conjuga verbo. Mas eu tenho que saber o que é verbo. O verbo é o fazer, é o verbo de ação, né? O verbo aí que detona uma ação, que designa uma ação. É para eu estudar, né? Não é para mim estudar, é para eu, esse é o material para eu estudar. Mim não conjuga verbo. Muito né? interessante, muito interessante. Muitas das vezes. Muitas das vezes. Muito comum a gente Isso ouvir é interessantíssimo, porque eu sou do Rio e eu não conhecia muitas das vezes, né? Eu conheci muitas das vezes aqui, né? Então, aqui nessa região, né? Incluíram um das aí no meio, né? Para ficar assim, eu acho que para ficar mais suave, né? Então colocou um das aí, quando na verdade gramaticalmente é muitas vezes, né? Muitas vezes ela chega à escola triste, muitas vezes, né? Muitas das vezes. Esse das aí é um mineirêszinho aí, né? Um das aí no meio, mas a gente tem que se policiar e tirar esse das na hora aí da necessidade de uma escrita ou de uma fala formal. Agora tem um comentário de um ouvinte, que é uma pergunta até que ele está fazendo aqui, eu achei bastante interessante. Qual que é o certo a gente falar peguei o ônibus ou adentrei ao ônibus? Então, o verbo pegar é no sentido de você manusear, né? Eu peguei aquela criança eu peguei no colo, né? Eu peguei a criança, eu peguei a caneta, né? A gente pega no sentido de manusear, né? O certo é o adentrei, né? A gente ingressa, a gente adentra, a gente não pega o ônibus, até porque ele é pesado, né? Pra gente pegar aí com as mãos e levantar. Essa então é muito como, vou pegar o ônibus Vou pegar o né? ônibus, né? Na verdade, você vai adentrar ao ônibus, né? É isso aí. Então, pegar não dá. É interessante, né? Bom, nós estamos conversando hoje aqui com a professora Luana Barbosa. Professor Luana, a gente é professor de português, professor de redação e é professor de um monte de língua também, viu? Inglês, francês, italiano, alemão. São 7 idiomas no total, né? São vários idiomas, Professor Luana, é muito bom conversar com ela. Nós vamos ao intervalo rápido, gente. Daqui a pouquinho a gente continua. Nós estamos conversando hoje sobre os principais erros de português no nosso cotidiano. Lembrando aí que o nosso Sentinela Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Enquanto o seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Pessoal, eu tenho aqui um comunicado oficial. A organizadora do evento Santa Casa Eu Vou vem por meio deste informar que tornou-se inviável a realização do evento. Assim, as vendas estão suspensas e os valores dos ingressos adquiridos serão devolvidos pela organizadora do evento. A organizadora também comunica que o reembolso dos valores do ingresso acontecerá no ponto de venda, tá? Acontecerá no ponto de venda, onde o mesmo foi adquirido, mediante a apresentação do ingresso, tá? Contamos com a compreensão de todos. Então, infelizmente, nós não teremos mais o evento Santa Casa Eu Vou.
Estação Saúde. Olha, em todas as estações do ano você pode praticar as suas atividades físicas, né? Não só pode, como deve. Piscina aquecida, coberta, ótima temperatura, a Academia Estação Saúde oferece uma estrutura fantástica para você praticar as suas atividades físicas. Grande oportunidade para você aprender a nadar. Você sabe que a natação beneficia muito a sua saúde. E tem promoção para grupos de 3 pessoas que queiram atividades como fitness aquático personalizado, técnicas de natação, emagrecimento e hidroginástica também. A Academia Estação Saúde, com sua responsável técnica Angélica Murati, investiu em equipamentos ecológicos para melhor atender você. A Academia Estação Saúde fica na Francisco Garcia Júnior, 334, com o telefone 988 38 24 64. Rapidinho o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando aí com a professora Luana. Sentinela Informações. A notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em 3 Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Estamos de volta, hoje conversando com a professora Luana Barbosa. Muito boa a nossa conversa hoje. O que eu falei agora há pouco, tá certo ou tá errado, professora? Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui tá errado? a pouquinho tá certo. Tá certo? Tá certo. Então tá bom. Agora tem uma ouvinte pedindo aqui para você explicar aí o uso do obrigado e obrigada. Quando é que se usa o obrigado, quando se usa o obrigado, que a pessoa faz uma certa confusão também. Então, vamos lá. O que significa a palavra obrigado? Significa que você se sente agradecido por aquilo que fizeram por você, de tal maneira que você se sente obrigado ou obrigada a retribuir. É isso, obrigado é, eu me sinto obrigada a, no futuro, retribuir o favor que você me fez, né? Isso que é o significado da expressão. Se você é mulher, você se sente obrigada a retribuir. Se você é homem, você se sente obrigado a retribuir. Então, homens falam obrigado, mulheres falam obrigada. Então, não varia. Se você é mulher, você vai se sentir... Eu me sinto obrigada a retribuir o seu favor. Se você é homem, eu me sinto obrigado a retribuir o seu favor. Então, veja, mulher obrigada, homem obrigado. O obrigado é mais no sentido de agradecimento, né? Na verdade, a expressão surge exatamente dessa forma. Eu me sinto agradecida e, portanto, obrigada a retribuir. Por isso que vem a palavra obrigada. Aí, no começo falava-se isso tudo. Eu me sinto agradecida e, portanto, obrigada a retribuir. Aí foi reduzindo, ficou só obrigada. E essa é uma palavra também, que é uma palavra que pode ter um sentido diferente também. Obrigado no sentido de agradecimento, quando a gente estava conversando aqui, no sentido de fulano foi obrigado a fazer aquilo. Quer dizer que são 2 sentidos diferentes. E vai ser da mesma forma. Eu sou obrigada a estudar todos os dias. Mulher obrigada, homem obrigado. Tá certo. Bom, eu trago flores. Isso é um outro muito problema comum, seríssimo, né? também. Então, né? veja bem, vamos pensar num contexto, né? Eu fui à festa, né? Fui convidada para ir a uma festa. Aí eu falo assim, não, pode deixar. Aí no dia eu falo assim, eu chego à festa e falo assim, eu trago o bolo, eu trago flores, eu trago o bolo, eu trago. Passou um tempo, eu vou contar para alguém o que aconteceu. Não, mas eu tinha trazido flores, eu não tinha trago,
né? E muita gente acha que é errado falar trazido. E não é, né? Eu tinha trazido flores, né? Eu trago no presente flores, é assim que a gente conjuga o verbo trazer. Eu trago, tu trazes, né? Então, eu trago flores, mas se eu vou contar sobre algo que já aconteceu, eu tinha trazido, eu não tinha trago, né? Trago, lembra aí até cigarro, né? Eu tinha trazido flores, tá? Tinha trazido, não é eu tinha trago, né? E é muito comum as pessoas falarem, eu tinha trago para a festa um bolo. Não, você tinha trazido um bolo. Ainda a respeito do obrigado, a pessoa pergunta o seguinte aqui. O pessoal tem mania, quando a gente fala obrigado, a pessoa responde obrigado eu. Tá certo ou tá errado? Então, veja, vamos voltar ao significado das palavras. Eu gosto muito de a gente raciocinar, né? Às vezes eu falo para os alunos que a resposta está na própria pergunta, se você souber o significado das palavras, né? Então, como eu expliquei, eu digo que eu me sinto agradecida e, portanto, estou obrigada a retribuir. Aí você fala assim, obrigada a retribuir estou eu? Não, porque, veja bem, se alguém fez um favor para você e você diz que você está sentindo, que você se sente, ó, o gerúndio, que você se sente naquele momento obrigada a retribuir, aí a pessoa vai dizer, não, quem está obrigada a retribuir sou eu, não. Então, assim, tecnicamente, se a gente for analisar o significado da palavra, ela não está obrigada porque ela já fez um favor. Você que está obrigada a retribuir ou obrigado a retribuir. É interessante, muito bom mesmo. Agora, as pessoas têm mania de colocar, às vezes, certas letrinhas aí a mais nas palavras, né? Desde e Deusde. Deusde, né? Tem um Deus de Szinho a mais aí, né? Colocou aí Deus de menina, eu acredito, um U, né? Um U aí, Deus de, desde, né? Desde menina, desde, uma palavra só, desde, né? Não tem esse U, né? Senão fica Deus, né? E não é Deus, é desde. Desde menina, eu penso dessa forma, algo assim. Nossa, está muito boa a nossa conversa aqui, vem umas dúvidas interessantes do pessoal aqui. Pergunta para a professora Luana. Na escola aprendi que não existe a primeira pessoa do singular do verbo rir. Eu rio. É isso mesmo? Eu sempre rio de você, né? Eu rio. É um verbo defectivo, né? Então a professora ensinou aí certo na escola, exatamente. Verbo o que é um verbo defectivo? É o que não se conjuga em todas as pessoas. Aprendeu certinho, parabéns para a professora. Ah, tá certo. Aí, ó. Duas palavras também muito parecidas, com um sentido completamente diferente. Seja e seja são colocadas em situações, às vezes, inapropriadas também. Então, vamos lá. Eu desejo que você seja feliz, né? Não existe seja, né? Na verdade, eu desejo que você seja. O verbo é que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos. Então, eu desejo que você seja feliz, né? Então, não tem seja. Seja, esteja, né? Esteja feliz, esteja triste, seja, risca aí do seu vocabulário e coloca seja e esteja. Quer dizer que esse seja aí foi inventado aí por alguém, né? Jeito de falar, né? Como eu sempre digo, a língua é viva, né? Então, um fala errado, o outro reproduz aquele erro e vai ficando. Ó. Agora tem uma outra também, gente, eu acho fantástico, está fantástico o nosso programa hoje. Quantas dúvidas interessantes o pessoal tem. O porquê, professora? O porquê. Tem porquê separado, tem porquê junto, tem porquê de tudo quanto é jeito, tudo né? Quanto é jeito. Então a gente memoriza assim: porquê na hora da pergunta, separado. Por que você não veio, separado. Eu não vim porque fui ao médico, porquê da resposta, junto. Porquê da pergunta, separado, porquê da resposta, junto. E, veja bem, quando o porquê tem um acento, né?
quando ele significa o motivo. Eu não sei o porquê dele não ter vindo. Esse porquê é substantivado, ele vira um substantivo. Aí ele é acentuado, aí ele tem um acento circunflexo no E. Mas assim, o que a gente usa mais? O porquê da pergunta e o porquê da resposta. Porquê da pergunta separado, porquê da resposta junto. Você vai à festa hoje? Ah, não vou porque estou meio cansado. Então, nesse caso, aí o seu tá certinho, meio cansado. Agora pergunta para mim, Luana, você vai à festa? Eu não vou à festa porque eu estou meia cansada. Então, uma metade sua, meia significa metade, uma metade sua tá cansada e a outra metade sua tá animada. Não dá. É meio cansada se você for homem ou mulher. Não vou à festa porque estou meio cansada, né? Então, eu estou um pouco cansada. Não é a metade que está cansada, a minha metade, né? Então, é meio cansada. Meio também para a mulher. O meio vale tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Não, muito interessante. Uma outra dúvida também, a nível de... Ah, muito comum, né? Isso é muito comum também. Muito comum. Então, vamos pensar. A reunião foi a nível de diretoria, né? Então, veja, nível D significa nivelamento. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, a cidade do Rio de Janeiro fica a nível do mar. Fica no nivelamento do mar, só para isso, tá? A nível D é para nivelamento. Então, eu não digo que a reunião foi no nivelamento dos diretores, né? Então, o correto nesses casos é em nível D. A reunião foi em nível de diretoria, em nível. A nível é só para nivelamento, aí você pensa nível do mar. O através também causa uma certa confusão, às vezes é colocado de forma errada então, também, né? O através, todo mundo usa o através, né? A reunião vai ser através da plataforma aí digital, né? Todo mundo agora fala através. Veja, vamos olhar para a palavra através. Através é aquilo que atravessa. Então, veja, eu vejo a menina através do vidro. A minha visão atravessa o vidro e eu vejo a menina. Fora isso, é por meio. Então, veja, a reunião será por meio da plataforma tal, não será através de plataforma nenhuma, porque você não vai atravessar a plataforma. O verbo haver também, muita confusão em torno dele, né, muita professora? Confusão. E aí, eu queria puxar antes, que eu esqueci aqui de falar, o onde, né? A gente usa onde livremente, né? Onde é para lugar, né? Essa é a casa onde eu nasci. Casa é um local, onde, né? E a gente costuma usar onde para tudo, né? A festa é a festa onde eu me diverti. Festa não é um lugar específico. Casa é um lugar específico. Rua é um lugar específico. Rua onde aconteceu o acidente. Casa onde eu moro. Então, o onde também, para eu não esquecer, né, de falar, ele é para lugar específico. Não vamos colocar onde, né? Onde ele gritou, onde ele fez o discurso, né? Havia uma reunião onde ele, né? Reunião não é lugar específico. Casa, assim, então onde... Põe na cabeça, onde para lugar específico, rua, casa e tal. Para você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando hoje aqui com a professora de português, Luana Barbosa. Estamos conversando hoje sobre os principais erros de português no nosso cotidiano. Tem uma outra ouvinte aqui que está com uma dúvida aqui, tenho certeza que essa dúvida dela aqui é a dúvida de muita gente também. Ela sempre faz confusão com o uso do esse e este. Ótima pergunta. Né? Não esqueci do haver também não, mas vamos para o esse e o este. Na hora da nossa escrita, né? Quando eu vou escrever, eu falo assim,
a entrevista foi muito boa, ponto. Essa aconteceu na Sentinela FM. Essa, por que eu estou usando essa? Porque eu já falei da entrevista antes. O essa é para se referir ao que foi dito anteriormente. Agora, se é algo novo, então, por exemplo, a diretora da escola fala assim, pessoal, prestem atenção, estas são as novas regras. Não falei de regra nenhuma, é algo novo, aí eu uso estas. Aí eu falo, regra número 1 é isso, 2, tal. Aí no final, que eu já falei todas as regras, eu digo essas, porque eu já falei delas. Já falou dessas. Então essas é para se referir a algo que já foi dito anteriormente. Tá certo. Em relação ao verbo haver, né, que você tinha me perguntado, o haver no sentido de existir não vai para o plural, né? Então eu falo, havia 4 feridos no acidente, não haviam, porque o haver no sentido de existir não vai para o plural. Então havia 4 feridos, né? Houve 20, não sei, né? Houve 20 apresentadores, tudo no singular, se for com sentido de existir. Nossa, muitas dúvidas do pessoal aqui, viu? Bom demais a gente estar esclarecendo essas dúvidas aqui. Francisco pergunta para a professora Luana, numa frase, o correto é fechar aspas e colocar o ponto final ou colocar o ponto final e fechar as aspas? Colocar o ponto e fechar as aspas, né? Então, veja bem, quando que eu uso as aspas? Quando eu vou citar, né? Assim, problema das aspas, eu falo isso muito para os meus alunos. Para eu usar as aspas, eu tenho que colocar, se eu for reproduzir a fala de alguém, exatamente como foi a fala da pessoa. Tá? Por isso que, às vezes, quando a gente está fazendo redação, eu falo para eles assim, olha, você vai citar o filósofo, não coloca aspas, porque ele falou isso em 1600. Isso aqui que a gente está lendo é uma adaptação daquilo que ele falou. Não é fidedigno, né? Para usar aspas, tem que ser o que a pessoa falou. O menino disse, 2 pontos, abre aspas, mãe, quero água. É o que ele disse, exatamente igual. Aí eu uso as aspas. Ponto, fecho aspas. Tá certo. Mais e mas são muito parecidas também. Né? Mais e mais com i. Muito comum, né? Principalmente aí nas mensagens de WhatsApp. Os meninos mandarem para mim assim, eu queria ir à aula, mas hoje não vai dar, não. Eles colocam lá. Aí coloco mais com i. Né? Mais com i, memoriza, soma 1 mais 2 igual a 3. Mais com i. Né? Sem o i é a conjunção adversativa. Eu queria, entretanto, porém, não vou conseguir ir, mas não tenho i. Tá? Então vamos matar esse i quando a gente tiver uma ideia de contrariedade. Queria ter ido à festa, mas não pude, sem o i aí no meio. Agora, se abrevia-se também muitas palavras, né, professora? Muito comum a gente responder, tá. Tá, né? Então, a nossa vida acelerada leva a isso mesmo. A gente escreve KD, o K e o D. Não, eu não escrevo, eu procuro não escrever, mas a gente vê ali, a língua é viva, né? Então, em rede social a gente vê muito. A gente vê muito. Então, veja bem, quando eu coloco lá tá, né? E o aluno escreve, eu falo aluno que como diz minha filha, para você todo mundo é aluno, né? Falei, o mundo, eu sou aluna e nós todos somos alunos, né? Então eu coloco lá, ata, tudo junto, né? O que é ata? Ata é um documento, então, por exemplo, quem trabalha aí em alguma empresa, faz uma reunião, ao final da reunião, o que a gente vai fazer? Uma ata para colocar tudo que foi decidido na reunião. A ata é um documento que a gente produz ao final da reunião para colocar as principais decisões. Então, não é correto você escrever ata, que ata é um documento. O que é ata? Está tudo bem. Na verdade, é isso que você quer dizer. Tá, está tudo bem. Então, vírgula, e aí você pode abreviar o está, né? Você pode colocar o TA com acento aí. Mas são 2 palavras. Está tudo bem. Então, com A e H, vírgula, e o está tudo bem você até pode abreviar para o tá. Tá certo. Vírgula entre sujeito e predicado. É um erro comum também. Então, né? a vírgula entre sujeito e predicado
ela é o maior erro na escrita, né, da nossa língua. E a gente vê na internet, a gente vê até em documentos oficiais. Então, veja bem, a gente tem que... E no Enem eu digo para os meninos, vamos colocar a vírgula entre sujeito e predicado, é você perder de graça, no mínimo 30 pontos aí na sua redação. Então, veja bem, vamos raciocinar. Tudo que completa o sentido não pode se separar por vírgula. Eu digo assim, ela comeu. Aí você vai me perguntar assim, comeu o quê? Toda salada. Ela comeu, vírgula, toda salada? Não. Toda salada completa o sentido do que ela comeu, né? Então, não posso separar ideias que se complementam com vírgula. Ela comeu o bolo. Ela comeu, vírgula, o bolo? Não, ela comeu o bolo, porque o bolo é o que completa o sentido do verbo comer. O sujeito, ele completa o sentido do predicado, né? Maria foi à festa. Quem foi à festa? Maria. Maria fez o quê? Foi à festa. Um completa o sentido do outro. Eu não posso colocar Maria, vírgula, foi à festa. Vírgula entre sujeito e predicado de jeito nenhum, porque é um contrassenso, né? Como é que eu vou separar ideias que se completam? E tem as palavrinhas também que as pessoas pronunciam muito errada, né? Uma delas, mortandela. Mortandela, né? Mortadela, o certo, né? E a gente coloca aí um Nzinho, mortandela, né? Que não tem, é mortadela. Iogurte. Aí o pessoal fala iogurte, né? É difícil, essa é difícil mesmo. Iogurte. Iogurte, não é iogurte. Às vezes fica mais fácil falar iogurte, né? Mas é iogurte. Uma outra palavrinha difícil, o pessoal erra muito também, cadarço. O pessoal fala cardaço, né? Cadarço, fala cardaço, né? Então, a gente tende a colocar o R para frente para se livrar. Eu digo que isso é um mecanismo do cérebro, porque o R é o mais difícil de falar na palavra. Eu jogo logo lá na frente para me livrar dele logo, né? Aí falo cardaço, mas é cadarço. Basculante. O pessoal fala vasculhante, né? Essa falam bem errado. É basculante. Essa é difícil. Basculante e não vasculhante, né? Basculante. Agora uma que o pessoal coloca uma letrinha a mais também sempre, sobrancelha. Exatamente. Eu achei uma explicação para isso, né? É porque ela faz uma sombrinha, deve ser algo assim, mas é sobrancelha, não é sombra, tá? Não tem o N. Não tem esse M aí no sombra. Tá certo. Parabéns, professora Luana, ótimas explicações. É bom demais. Vai e vão. Vamos lá. Vai singular, né? Ele vai à festa, eles vão à festa. Plural, vão, singular, vai, tá? Agora, nós temos aí, professor, alguns concursos aí à vista, né? Concursos importantíssimos até, e que exigem nesses concursos aí dissertação, né? Uma redação muito bem feita. O pessoal tem que ficar atento a esses detalhes aí, né, professor? Então, antes de entrar nos concursos, eu vou aproveitar a deixa aqui a criançada e a população, né? Então, outro erro comum na minha cabeça, a criançada, né? E realmente são muitas crianças. Aí o que eu faço? Eu coloco no plural. A criançada ganharão presente. Porque criançada um tantão, mas não é. A palavra é no singular. Olha o A ali, o artigo determina, né? Então, olha o A. A criançada ganhará presente. A população está animada. Mesmo que na sua cabeça, população, aquele tantão, mas o verbo é no singular, porque é a palavra população, palavra criançada no singular. Bom, em relação aos concursos, né, nós vamos ter diversas oportunidades, né, abriu o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, temos concurso, né, em andamento e concursos muito interessantes que vão abrir edital, e a maior parte deles requer a redação, né? Requer a escrita formal, né? Se a gente parar para pensar hoje, com a internet, a gente tem uma linguagem própria da internet.
Mas o que eu falo? Essa linguagem própria da internet, ela é extremamente mutável, né? Muda todo o tempo. A gente precisa de uma língua formal para a gente se comunicar independentemente dessas mudanças, porque veja, o jovem que domina hoje a linguagem da internet será o mais velho que não dominará no futuro essa linguagem, que a verdade é essa, e só que todos têm que se comunicar, né? Quem está inserido nessa linguagem de internet, quem não está inserido, a gente tem que ter um padrão, e o padrão é a língua formal, né? E a língua formal, ela é exigida na sua entrevista de emprego, nesses concursos, como o do TJ que abriu, né? Então você tem que atender aí aos requisitos da língua formal. A melhor forma é se corrigir no dia a dia, né? No dia a dia eu vejo que eu uso muito gerúndio, eu vou começar a me policiar, né? Eu vejo que eu falo, ela sofre a perca, toda vez que eu falo a perca, é perda. Eu faço uma listinha dos meus principais erros e eu vou me policiando todo dia, né? Às vezes fala até em casa, mãe, se eu falar perca, a senhora me corrige, tá? Para eu corrigir o outro, porque indubitavelmente a gente leva os nossos vícios de linguagem para a escrita. Uhum. O pessoal está perguntando se a professora tem algum canal no YouTube com explicações tipo essas que a gente está conversando aqui, professora. Isso é um pedido muito constante dos meus alunos, né? Eu estou ainda no tempo aí da dificuldade do manuseio com as ferramentas tecnológicas, né? Primeira live que a gente tentou fazer do YouTube, não consegui entrar, mas agora eu vou ver aí com os meus alunos se eles me ajudam para eu fazer esse canal no YouTube aí, que é um pedido deles aí com as dúvidas de português, com dicas de redação. É um projeto, né? É um projeto aí, a era tecnológica pede, né? A gente tem que avançar junto. Com certeza. Professora, infelizmente não temos mais tempo. Passou rapidinho o nosso bate-papo aqui. Muito boa a nossa conversa hoje aqui. Professora, obrigado, viu? Por todas essas informações e tenho certeza que a gente ajudou muita gente. Sim. É muito bom estar aqui. É muito bom essa interação com os ouvintes, né? Eles mandam as perguntas, isso que é interessante, a gente conversar, pensar, né? Fazer aí um momento de reflexão, o programa é muito bom por isso, sempre, né? Obrigado, professor. Quem quiser entrar em contato com a professora, tem algum das redes sociais, fala pra gente. É Prof. Luana Redação, no Instagram, Prof. Luana Redação. Aí lá tem alguns vídeos, assim, ali consegue meu contato, tudo certinho. Tá certo. Obrigado, muito professor. Obrigada. Gente, até o dia 31 de julho, investa no Sicoob Copesul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Sicoob Copesul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Sicoob Copesul. Amanhã, às 11h30, a gente se encontra novamente. Forte abraço a todos e até lá. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, automotriz e tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265